Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu tenho um recado rápido antes de começar esse relato, porque tem muitas pessoas que me perguntam como podem enviar os seus relatos. Você pode estar enviando o seu relato através desse endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela, ou também você pode estar enviando o seu relato através do Facebook do canal o Relatos do Frank. Você pode estar conversando lá comigo, ou também através do Instagram do canal. O link do Facebook e do Instagram do Relatos do Frank vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu aproveito também e peço que você deixe o seu like nesse vídeo, porque você vai estar ajudando o canal a crescer. E é algo bem simples e não custa nada, galera. Deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Você ajuda o canal a crescer e mais pessoas conhecerão Relatos do Frank e vocês terão mais histórias de qualidade. Dito tudo isso, vamos para mais um vídeo. Olá a todos do canal. Eu me chamo Walter, eu sou de Alto Alegre do Maranhão. O que eu tenho para contar aconteceu há uns 20 anos atrás, quando eu estava na presença de dois primos meus, em uma noite que deveria ser de celebração, mas foi de puro terror. Era um dia em que um dos meus tios estava fazendo aniversário, uma sexta-feira, e todos nós planejamos nos reunir na casa da minha falecida avó para celebrar aquela data tão especial. Eu morava com a minha mãe, a apenas algumas quadras da casa da minha avó. E na casa da minha avó morava um dos meus primos. E eu vou chamar esse primo meu de Pedro. Nós tínhamos quase a mesma idade. Me lembro que por volta das 7 horas da noite começou a chegar uns parentes na casa da minha avó, e um deles foi um outro primo meu, que vou chamá-lo de João. O clima de descontração estava muito bom. Minha mãe, meus tios, minha avó e alguns amigos da família estavam reunidos no quintal da casa, comendo uma carne assada e jogando conversa fora. O João estava muito animado, pois queria mostrar um presente que ele ganhou de sua madrinha, que morava em São Paulo e naquela época visitou a nossa família em Alto Alegre. João disse que ganhou um videogame, um Sega para ser mais específico, e ele queria que fôssemos na sua casa para jogar o jogo do Sonic. Além do mais, não tínhamos muito o que fazer senão verem os adultos conversando. Ficamos empolgados com aquela ideia e pedimos para os nossos pais e a minha avó se podíamos ir para a casa do João jogar videogame. Minha avó e minha mãe ficaram um pouco relutantes, mas aceitaram. Além do mais, o João morava não muito distante da casa da minha avó. E não existia tantos perigos como hoje em dia, principalmente de crianças andarem à noite sozinhas. Minha mãe concordou com uma condição, que eu não saísse da casa do João para lugar nenhum, e depois que a festa terminasse, ela iria me buscar. A minha tia entregou a chave da sua casa para o João e nos deslocamos para a sua casa para jogar videogame. Quando chegamos, foi aquela alegria. Ficamos ali jogando sozinhos, nós três na casa. A casa do João era de taipa, com apenas 3 cômodos, e só havia apenas um vizinho nos fundos. Dos lados e na frente era apenas mato e ruas de terra batida. Eu me lembro que já eram quase 10 horas da noite, quando algo aconteceu. O Pedro pediu para ir ao banheiro, e depois de um tempo ele voltou meio apreensivo. A gente perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que quando foi ao banheiro, escutou passos atrás da casa, e ele achou que poderia ser ladrão. Nessa hora, o João abaixou o volume da TV. Começamos a escutar de fato alguém andando na parte dos fundos da casa. Porém, o que mais nos chamou a atenção é que quem quer que estivesse lá fora parecia estar tendo um ataque de asma, pois parecia respirar de maneira ofegante. Foi aí que o João fez a pior besteira naquela noite. Ele foi até a porta da cozinha, que estava trancada, e perguntou quem estava lá fora. Todos nós começamos a escutar um rosnado, e para nosso espanto, aquilo começou a se jogar violentamente contra a porta da cozinha. Eu pensei que era ladrão, mas pelos barulhos que fazia,
Parecia ser um animal muito grande. Aquele animal começou a correr ao redor da casa muito rápido. Era impressionante a velocidade que ele fazia isso. Ele se jogava na porta da cozinha, mas em questão de segundos ele também golpeava a porta da sala e arranhava a janela do quarto. Foi momentos de puro pânico. Houve um instante que o Pedro foi até uma das janelas e espiou pelas frestas da mesma para ver que animal era aquilo, e ficou pasmo com o que viu. Ele disse que viu um cachorro enorme passando na lateral da casa, correndo que nem uma pessoa em duas patas. Começamos a chorar de desespero. Naquela época, ninguém tinha telefone ou celular para ligar para nossos pais, minha avó ou tampouco a polícia. Nós estávamos à mercê de uma criatura desconhecida que queria invadir a casa e nos pegar a todo custo. Aquela coisa começou a arranhar a base da janela da cozinha, e nisso estava abrindo um buraco na parede. Pelo fato da casa ser de taipa, era fácil ele fazer isso, e à medida que ele cavava, ele colocava o seu focinho, e podíamos ver aquela coisa horrível, uma boca com dentes afiados, babando e farejando o lado de dentro da casa. Teve um momento que aquele buraco ficou maior, e daí ele conseguiu pôr a sua cabeça dentro da casa, e vimos a coisa mais horrível de nossas vidas. Era uma mistura de pessoa com cachorro, mas parecia ter o focinho de um morcego. Eu me lembro dessa cena como se fosse ontem. Naquele momento, eu pensei que todos nós que estávamos ali não iríamos sobreviver para contar a história. Porém, de repente, nós escutamos um tiro. Aquela besta tirou a cabeça de dentro da casa e deu um urro de dor muito alto, quase ensurdecedor. Escutamos mais outro tiro e percebemos que aquela coisa correu para dentro do mato e dava gritos assustadores. Alguns instantes depois, escutamos uma batida na porta da cozinha e um homem chamando pelo João. Na hora, ele percebeu que era o seu vizinho e abriu a porta para ele. Seu vizinho rapidamente entrou e fechou a porta. Ele estava com uma arma de caça e perguntou se todos nós estávamos bem. Ele disse que de sua casa escutou nossos gritos de desespero e correu para nos ajudar, e se deparou com aquela criatura horrível tentando arrombar a casa. Ele disse que aquilo era um lobisomem. Ele nos instruiu para trancar todas as portas e nos levou para a sua casa. Lá, a sua esposa nos deu água e tentou nos acalmar, pois estávamos chorando e muito assustados ainda. Ele pediu à sua esposa para trancar a casa, pois ele iria chamar os nossos pais. Ele pegou a sua moto e se foi. Passando alguns minutos, ele retornou e falou que os meus pais e os meus tios estavam a caminho. Quando eles chegaram, foi um alívio para nós. Estava a minha mãe, os pais do Pedro, do João e os meus tios, e alguns dos amigos deles. Nós explicamos o que aconteceu, mas por incrível que pareça, meu tio e alguns dos seus amigos não acreditaram que aquilo era um lobisomem e que poderia ser um ladrão. Mas nós dissemos que não era uma pessoa. Nós vimos a sua cabeça quando ele colocava para dentro da cozinha, e o vizinho do João também confirmou que era verdade, pois ele viu e atirou naquela criatura grotesca, quase do tamanho de um bezerro e de pelagem escura. Meus familiares viram o buraco que ficou na base da janela e as marcas de arranhões e ficaram encucados com aquilo. E então eles viram que nós não estávamos inventando aquela história. Enfim, naquela noite João e os seus pais dormiram na casa da minha avó, pois tinham receio que aquela criatura voltasse. Depois desse dia, nunca mais tivemos uma experiência como aquela. E aquela noite, com certeza, eu nunca mais vou esquecer. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.